Vamos começar então a nossa 21ª aula de Lazarus, tá? Então essa daqui é a nossa 21ª aula, tá? Do Lazarus Pascal. Tudo bem? Hoje é dia 18/6/2020, tá bom? Então a nossa 21ª aula e hoje é o dia 18/6, tá? Nessa aula nós vamos fazer um exercício que envolve estruturas condicionais. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o objetivo do exercício. O nosso objetivo vai ser o seguinte: eu quero ler um número. Então, o objetivo do exercício vai ser ler. Então, vamos lá. Ler um número digitado. Ler o número digitado pelo usuário, certo? Então, a primeira coisa tem que ler o número digitado pelo usuário. 2. Esse número deve ser maior ou igual a 1. Tudo bem? E esse número deve ser... Esse número deve ser... Ele deve ser menor que 10.000. Ok? Tá? Então, nós vamos ver um número digitado pelo usuário. Esse número deve ser maior ou igual a 1. E esse número deve ser menor que 10.000. Tudo bem? 4. Caso o número não obedeça às condições requeridas acima, finalizar o programa. Tá bom? Bom, tendo feito isso, então vai ter que ler um número digitado pelo usuário, tá? Esse número tem que ser maior que 1 e menor que 10.000. Se o número ele obedecer essa condição, o programa prossegue. Se o número não obedecer essa condição, o programa é finalizado. Tudo bem? Aí nós vamos para a quinta condição. Verificar se o número digitado é maior ou igual a 1 e menor que 10. Tudo bem? Verificar se o número digitado é maior ou igual a 1 e menor que 10. Tá bom? Se isso for verdadeiro, se for verdade, exibir na tela que o número é uma unidade, ok? Então, olha só, verificar se o número digitado é maior ou igual a 1 e menor que 10. Se for verdade, exibir na tela que o número é uma unidade, ok? Então, muito bem. Vamos para a condição 6.
6. Verificar se o número digitado é maior ou igual a 10 e menor que 100, ok? Se isso for verdade, se isso for verdadeiro, então, olha lá, se for verdade, exibir na tela que o número é uma dezena. Tudo bem? Então, vamos agora para o item 7. Vou fazer o item 7. 7. Verificar se o número digitado é maior ou igual a 100, tá? E menor que 1000. Se isso for verdadeiro, se for verdade, exibir na tela que o número digitado é uma centena. Ok? E por último, 8, condição 8. Verificar se o número digitado é maior ou igual a 1000 e menor que 10.000. Tudo bem? Então, nós vamos ter essas condições. Por quê? Se eu tenho um número, se eu vou ler um número, né? Esse número tem que ser maior ou igual a 1 ou menor que 10.000. Se for verdade, então o que a gente vai ter? Nós vamos ter o seguinte, se for verdadeiro, se essa condição for verdadeira, esse número ou ele é uma unidade, ou ele é uma dezena, ou ele é uma centena, ou uma unidade de milhar. Então, esse é o objetivo do nosso programa, tudo bem? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando uma estrutura condicional composta, onde eu vou ter if e else, tudo bem? Eu vou ter que usar operadores relacionais, maior, menor, maior igual e menor igual. E eu vou ter que usar operadores lógicos, AND, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar no Lazarus, ok? Nós vamos entrar aqui no Lazarus. E vamos dar início a um programa para fazer com que fazer com que essas condições aconteçam, ok? Então vamos lá. Então eu vou aqui em arquivo. Opa, já errei aqui, peraí. Arquivo, novo, projeto, programa simples, ok? Se eu quero salvar, não. Então nós vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui no Pascal. Isso daqui vai ser um exemplo da nossa aula 21.
Exemplo, aula 0021. Então, nós vamos... O nome desse projeto vai ser Proj Verifica Número. Tudo bem? Então, tá aí. Vou maximizar aqui, ó, que já ficou o nome do projeto, tá? Eu vou colocar aqui em cima um comentário de abre e fecha chaves, porque é um comentário de várias linhas. Então, o autor é o João Ribeiro. A data, hoje é dia 18/6/2020. A hora é 12 horas e 14 minutos, ok? Tudo bem? E o objetivo do programa é ler um número e verificar se o mesmo é uma unidade, dezena, centena ou unidade de milhar. Ok? Então, esse é o objetivo do nosso programa. Então, vamos lá. Início do programa, né? Então, aqui vai ser o início do meu programa. Aqui eu vou definir as variáveis necessárias, ok? Aqui, antes do end, eu vou finalizar a execução do programa, tá? Eu vou colocar aqui tá bom? Ou então eu vou só escrever apenas fim do programa, né? Tá bom? Então vamos lá. Quais são as variáveis que eu vou necessitar nesse meu programa aqui? Então, para declarar as variáveis, nós sabemos que eu preciso digitar a palavra reservada var, né? Ela indica que a partir desse momento eu estou declarando variáveis. Então, eu vou declarar uma variável, um número do tipo integer, ok? E eu vou declarar uma variável resposta do tipo string, ok? Então, agora, eu vou inicializar as variáveis. Eu só posso inicializar as variáveis no begin, tá? No var eu apenas declaro as variáveis, mas para inicializar essas variáveis, atribuir um valor para elas, eu preciso estar no begin. Então eu vou colocar aqui, ó, número, inicializando as variáveis. E o que eu vou colocar aqui, ó, número, dois pontos, número dois pontos igual a 0, e resposta, dois pontos igual, abre aspas, fecha aspas, tá? Porque representa uma string sem nada dentro, ok? Agora, eu vou informar o usuário a respeito do objetivo do programa. Ok? Informando o usuário sobre o objetivo do programa. Então, eu vou colocar um writeLine, aí entre aspas eu coloco este programa verifica se um número é, ok? Se um número é uma unidade, dezena, centena ou milhar. Tudo bem? Então, eu já informei o meu usuário sobre o objetivo do programa, certo? Agora eu preciso fazer a entrada dos dados, eu preciso ler o número. Então, entrada dos dados, né? Ler do teclado o valor do número, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? O que eu vou fazer? Write
line, write line, o que eu faço aqui? Ó? Write, porque eu quero fazer a leitura na mesma linha. Digite um número. Digite um número maior ou igual a 1 e menor que 10.000. Tá bom? Então eu pedi para ele digitar um número maior ou igual a 1 e menor que 10.000. E aí eu vou fazer a leitura desse número. Read line, certo? Eu vou ler esse número, que é o número aqui. Ok? Muito bem. Eu vou verificar se o meu programa já está funcionando. Compilou, ele achou um erro. Vamos ver por que ele achou um erro, né? Vamos ver aqui o que ele está falando. Write line. Ah, tá. Eu deixei um caractere qualquer aqui. Apaguei esse caractere. F9. Ele compilou. Vamos ver aqui. Então, ó, esse programa verifica se um número é uma unidade, dezena, centena. Digite um número, por favor. Vou colocar o número 8. E o programa finalizou. Vou apertar aqui de novo F5. Opa, não, F5 não, F9. Tá? E eu já vou aqui. Vou colocar aqui um vinho. Um roxo, né? Aqui na parte da fonte, eu vou colocar essa fonte em negrito. Tá ok? Aqui na cor da fonte, aqui na cor da tela, eu vou colocar um branco, tá? Então, eu vou colocar aqui o número 8 e foi, tudo bem? F9 de novo, a tela já me aparece em roxo, né? Vou colocar aqui o número 888 e foi, beleza? Bom, continuando, eu quero, aqui antes do fim do programa, depois daqui do fim do programa, né? Ele manda uma mensagem. Write line, né? Write line. Ok. Pressione uma tecla para finalizar. Ok? E aqui, um read line, sozinho, tá? Antes disso daqui, eu vou colocar uma outra mensagem. Aqui eu vou colocar uma outra mensagem. Tá vendo que esse sujeirinho aqui, ó, aí vai me gerar erro, tá? Então eu coloco write line, fim do programa. Ok? Vou apertar o F9 para ver se está tudo bem. Tá lá, ó, esse programa verifica se o número é uma unidade, dezena, centena ou milhar. Digite um número ou maior ou igual a 1 e menor que 10.000. Coloca um número aqui. Fim do programa, pressione uma tecla para finalizar, ok? Aqui eu vou dar um espacinho para não ficar grudado, tá? Bom, então nós já temos a entrada dos valores, ele está fazendo a leitura dos dados, mas agora eu preciso fazer a parte do processamento. Processamento dos dados, né? É testar as condições do meu programa, ok? Tá bom? Então, a primeira condição que eu tenho que verificar, ó, este número deve ser maior ou igual. Então, eu já li o número. Então, aqui, eu posso colocar um ticket, né? Agora, eu tenho que ver se esse número é maior ou igual a 1. E esse número tem que ser menor ou igual a 10.000. Caso o número não obedeça às condições requeridas, finalizar o programa. Ok, tudo bem? Então, eu vou fazer isso agora. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, if se o número for maior ou igual a 1. Então, vamos colocar assim, se ele for menor que 1 e o número
for maior ou igual a 10.000, porque o número, na verdade, ele tem que ser maior ou igual a 1. Então, se ele for menor que 1, não pode ser. E o número tem que ser menor que 10.000, então ele não pode ser igual ou maior que 10.000. Ok? Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar a minha condição. Aqui eu vou ter aqui um begin. Aqui eu vou ter um end. Aqui eu vou ter um else. Tá? Por quê? Aqui eu coloquei, ó, se o número for menor que 1 e o número for maior ou igual a 10.000, aqui o que acontece? Ou seja, essa condição não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Então eu vou fazer que a resposta seja qual? Você digitou um valor incorreto. Tá? Então essa vai ser a resposta. Tá bom? Ou seja, ele tinha que digitar um número maior ou igual a 1 e menor que 10.000. Tá? Então, a resposta é, você digitou um valor incorreto. Agora, vamos imaginar que ele digitou. Então, isso daqui é falso, ou seja, ele digitou o que eu quero. Então, eu venho para cá. Então, eu vou começar um begin. A primeira coisa que eu tenho que fazer, continuando aqui, ó, eu tenho que verificar se esse número ele é maior que 1 e menor que 10. Se for, eu vou exibir na tela a mensagem que ele é uma unidade. Então, eu venho para cá. O que eu vou fazer? If. Ok? Se número for maior ou igual a 1 e o número for menor que 10, then. Olha, se isso for verdade, o que acontece? Quando eu tenho apenas uma instrução, eu não preciso colocar begin end. Então, eu já vou para a resposta. Resposta, dois pontos, igual. Qual vai ser a minha resposta? Este número é uma unidade. Ou então eu posso colocar assim, ó. O número digitado é uma unidade. Ok? Muito bem. Aí vem o else. Aí, se ele não é uma unidade, ele pode ser uma dezena, uma centena ou um milhar. Então, eu vou testar isso agora. If número. Se ele for maior ou igual a 10 e o número for menor que 100, ou seja, se ele tiver entre 10 e 99, porque menor que 100 é 99, ok? Se isso for verdade, qual vai ser a nossa resposta? O número digitado é uma dezena. Ok? Então, nós já verificamos, olha, se ele for maior ou igual a 1 e menor que 10, quer dizer que ele está entre 1 e 9. Então, ele é uma unidade. Se isso não for verdade, aí eu vou testar se ele é uma dezena. Ou seja, se ele é maior ou igual a 10 e menor que 99. Ok? E aí, bom, e se ele não for uma dezena? Ele pode ser uma centena ou uma unidade de milhar. Então, eu coloco o else. E aqui eu coloco aqui, resposta, dois pontos igual. O número digitado é uma centena. Ok? Tudo bem? E se ele não for uma centena? Se ele não é uma unidade, se ele não é uma dezena, e se ele não é uma centena? Espera aí que eu fiz coisa errada aqui, ó. Eu verifiquei se ele é uma unidade, uma dezena, então aqui eu teria que fazer um outro if
para verificar se ele é uma centena. Então, ó, if número maior ou igual a 100 e número menor que 1000, ou seja, ele está entre 100 e 999, então o que acaba acontecendo? Eu coloco aqui, ó, resposta, o número digitado é uma centena. Tá? Então, agora, o que acaba acontecendo? Se ele não é uma unidade, se ele não é uma dezena, e se ele não é uma centena, só sobrou o quê? Aí sim, se ele não é nenhuma dessas condições, ele é uma dezena de milhar. Tudo bem? Ou, não, ele é uma unidade de milhar. Então, eu coloco aqui o else, resposta, dois pontos igual. O número digitado é uma unidade de milhar. Ok? Tá bom? Então tá aqui. Então olha só o que nós temos aqui, ó. Então, eu pego o número, eu verifico se ele obedece essa condição aqui. Ou seja, se ele for menor que 1 ou maior ou igual a 10.000, não pode, tá bom? Então você digitou um número incorreto. Agora, se ele não é menor que 1, quer dizer que ele é maior ou igual a 1. E se ele não é maior ou igual a 10.000, quer dizer que ele é menor que 10.000. Então ele está entre 1 e 9.999. Ok? Aí eu venho para cá. Aí eu verifico se o número é uma unidade, estando entre 1 e 9. Verifico se ele é uma dezena, estando entre 10 e 99. Verifico se o número é uma centena, estando entre 100 e 999. E por último, ele só pode ser um milhar, porque ele vai ser maior ou igual a 1000 e menor ou igual a 9.999. Ok? Então aqui eu terminei a minha instrução. Agora, então aqui eu tenho um begin else aqui, ó. Eu tenho if else, ó. If else begin end. Esse end aqui é desse begin, ó. Tá bom? E esse end aqui, ó, ele é desse else, tá? Então, agora falta eu mostrar o quê? Exibir o resultado na saída, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Saída dos dados. Saída dos dados, o que seria a saída dos dados? Saída dos dados, nós vamos estar exibindo a resposta na tela, né? Aí eu coloco right line, não sei por que eu estou digitando o fecha colchete toda hora. Então é que eu vou exibir aqui o valor, né? Right line. Qual a nossa resposta? Então eu simplesmente vou escrever resposta. Tá ok? Então vamos começar testando. Primeira coisa, eu vou verificar se ele obedece a condição. Então, peraí. Então aqui, ó. Então eu verifiquei se ele é uma dezena. Aqui eu verifiquei se ele é uma centena. E verifiquei se ele é uma dezena de milhar. Ok? Então vou apertar aqui o F9 para testar o programa. E aí eu já tenho um errinho. Tá logo no começo. Tá? Ou seja, eu estou fazendo um teste condicional. Então eu tenho que falar para ele que ele tem que verificar primeiro isso daqui, ó. Ele tem que verificar primeiro essa situação. Então vamos lá, vamos colocar aqui todo mundo, né?
Vamos colocar aqui. Tá? Eu vou ter que colocar parênteses em todos. Eu acabei esquecendo de colocar o parênteses, porque ele tem que verificar primeiro uma condição relacional, para depois ele verificar uma condição lógica. Então, primeiro ele tem que verificar se é maior, menor ou igual, tá? Para depois ele verificar uma condição lógica, onde ele tem que analisar se as duas condições são verdadeiras ou falsas. Ok? Vou apertar o F9 de novo. De novo, teve um errinho aqui. Vamos ver por quê. If, né? Número maior ou igual a 1, end, número menor ou igual a 10. Resposta. Tá. Então, eu vou tirar o ponto e vírgula daqui. Vamos ver aqui. Ok, né? Porque ele vai finalizar só no último, né? Ou seja, ele começa aqui e termina aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. O que tem de errado aqui? Deixa eu ver. Ele passou por aquele, então vamos lá. If, resposta, tá? O número digitado é uma unidade, tá? Aí ele veio para cá, tá. Tem um parênteses aqui, eu não coloquei parênteses. Aqui eu estou fechando parênteses, sendo que eu não abri um parênteses. Aqui eu fiz a mesma coisa, tá bom? Então, isso são erros de digitação. E aqui, eu acho que ele tem, vamos ver aqui, else, if, tá? Então, acho que ele está com um end a mais aqui, peraí. Vou deletar. Acho que foi. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou verificar, ó, ele tem que digitar um número maior que 1 e menor que 10.000. Então, eu vou colocar menos 5. Ou seja, menos 5 é menor que 1. Então, ele não pode fazer nada. Então, olha lá. Ó. O número digitado é uma milhar. O número digitado é uma milhar. Ixi, deu errado, né? Então, vamos ver aqui por que ele está falando que é uma milhar. Tá? Vamos acompanhar aqui. Tá? Vou apertar um F9. Eu vou digitar um número aqui, ó, menos 5. E aí, o que acabou acontecendo? Ele parou aqui, ó. Então, o número, ó. O número que eu estou verificando, eu acho que... Tá? Espera aí que eu vou... Tá, ele está dizendo que é uma milhar. Então, espera aí só um instantinho. Agora, o que eu vou fazer? Se a gente observar aqui, ó, eu coloquei que o número tem que ser menor que 1 e maior que 10.000. Isso é impossível, né? Como alguma coisa pode ser menor que 1 e ao mesmo tempo maior que 10.000? Ou seja, ele tem que ser menor que 1 ou eu tenho que usar aqui o operador OR. Apenas uma das condições ela tem que ser verdadeira, tá? Então, é menor que 1 ou maior que 10.000. Então, eu vou testar o meu programa. Então, vamos lá. Vou começar com menos 5. Muito bem. Ó, o valor digitado está incorreto. Vou colocar um número agora maior que 10.000. 50.000. Valor incorreto. Vou colocar uma dezena agora. 6. Não, coloquei uma unidade, né? O número digitado é uma unidade. Vou digitar uma dezena agora. 34. O número digitado é uma dezena. Vou digitar agora uma centena. 456. O número digitado é uma centena, funcionou. E agora eu vou digitar uma milhar.
8.539. E o número digitado é uma unidade de milhar, tá bom? Então, o nosso programinha, o que acaba acontecendo aqui, ó? Ele fez uso de uma estrutura condicional composta, porque ele tem if e else, tá? Eu usei operadores relacionais menor, maior, igual, menor, tá? Eu usei operador lógico, OR, ou seja, onde basta que uma das condições seja verdadeira para que ele seja verdadeiro. Usei operador lógico AND, onde ambas as condições devem ser verdadeiras, tudo bem? Então aqui está o nosso programinha, que lê um número e verifica se ele é uma unidade, dezena, centena ou unidade de milhar, tá bom? Então, o que nós vamos ter aqui? Então, chega por hoje, tá? E aqui vai ser o fim da aula, ok? Até a próxima!